Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de eu começar a falar sobre a primeira semana livre de trabalho para o técnico Domi à frente do comando do Flamengo, eu vou trazer uma informação aqui, já que muitas pessoas estão me perguntando nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no Twitter e no Instagram, sobre a condição física de Arrascaeta e Gerson, dois titulares que foram barrados no jogo contra o Botafogo e sequer entraram em campo ao longo da partida. Bom, a informação que eu tenho é que os dois jogadores estão 100% fisicamente, treinaram normalmente ao longo da semana nas atividades antes do duelo com o Botafogo e com isso estavam à disposição do técnico Domi, que optou por não escalar os jogadores na equipe titular e não colocá-los ao longo da partida. E eu também sei que o departamento médico do Flamengo não liberaria nenhum jogador que tivesse machucado, lesionado ou sentido dores para ficar no banco de reservas e ser opção do treinador. Com isso, Arrascaeta e Gerson não entraram em campo contra o Botafogo porque foi uma opção do treinador Domi. Mas também tem um lado bom dessa história. O Thiago Maia acabou entrando no segundo tempo, jogou por cerca de 20 minutos, fez uma boa partida e ganhou elogios internamente lá nos bastidores, no vestiário, pelo que eu apurei. Não só dos jogadores companheiros, mas também do treinador e também de membros da diretoria que estavam no vestiário. Agora vamos falar sobre a semana livre de trabalho do técnico Domi. Ele pediu e agora finalmente chegou. A semana cheia para trabalhar, livre, sem jogos, para preparar a equipe da forma que ele deseja. E ele armou a semana de trabalho da seguinte forma. Isso é uma apuração, não foi divulgado pelo clube. Na segunda-feira, treino pela manhã. Na terça-feira, folga, sem atividade no Ninho do Urubu. Apenas os que estão no departamento médico irão ao CT fazer tratamento. Na quarta, treinamento em 2 períodos. Na quinta, treinamento em 2 períodos novamente. Na sexta, treino pela manhã. E no sábado, treino mais viagem. E no domingo, jogo contra o Santos fora de casa, lá na Vila Belmiro. Vocês vão me perguntar, mas Vene, o Domi pediu tanto esse tempo livre para trabalhar e por que ele vai dar folga na terça? Isso tem uma explicação fisiológica e pelo que eu apurei, a explicação é, por meio de estudos, muitos profissionais das áreas médica e também física afirmam que o pico de cansaço dos atletas ocorre 48 horas após a partida. Seguindo essa metodologia de trabalho, que é muito comum também na Europa, e o Domi ele é europeu, ele é catalão, a terça será livre para os jogadores, ao invés de ser na segunda-feira. Aí vocês vão me perguntar, mas Vene, o Jorge Jesus é europeu e não fazia dessa forma. Beleza, cada um tem um estilo de trabalho, cada um tem uma filosofia de trabalho. Qual metodologia está certa? Eu não posso garantir. Isso aí só o tempo vai dizer e os resultados também vão dizer, mas o Vene Casagrande não pode dizer. O Jorge Jesus tem uma filosofia de trabalho, juntamente com membros da sua comissão técnica, e o Domi também tem uma outra filosofia de trabalho. O Reinaldo Rueda, pelo que eu sei, também fazia isso nos tempos de Flamengo, ou seja, cada treinador tem um estilo de trabalho. O Domi tem esse e vai dar folga na terça-feira aos jogadores. Essa semana livre de trabalho é vista como muito importante nos bastidores para o Domenech. Não que os dirigentes estejam pensando em demiti-lo, nada disso, mas ele naturalmente está enfrentando a sua primeira pressão à frente do Flamengo. São 5 jogos, apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de 33,3%, ou seja, um aproveitamento muito baixo, por isso que essa semana é vista como importante, um divisor de águas para o treinador que tanto pediu um tempo de trabalho e dessa vez terá. Resta saber se ele vai conseguir aproveitar da melhor forma possível para ajeitar a equipe contra o Santos no domingo. Agora, outras informações sobre os bastidores que eu apurei. Vamos lá, primeira informação. O Domi chegou a 20 dias à frente do Flamengo. São 20 dias que ele é o treinador do Flamengo. Nesses 20 dias, os jogadores e membros também da comissão permanente do Flamengo já puderam perceber que o estilo de trabalho dele, o estilo de treinamento dele é totalmente diferente ao de Jorge Jesus, ex-treinador da equipe. Isso o treinamento não é que seja mais leve, mas a intensidade é menor. Isso é visto naturalmente nos jogos. A intensidade do time do Flamengo nos jogos, no comando do Domi, e nos jogos que estavam sendo comandados pelo técnico Jorge Jesus, as intensidades são totalmente diferentes. Isso aí não é segredo para ninguém. Os jogadores já entenderam isso e estão num processo de aprendizado, digamos assim, de adaptação ao novo treinador.
E o novo treinador também está no processo de adaptação ao elenco que ele tem na mão. A intensidade, como eu disse, é diferente. Isso aí a gente pôde perceber nos 5 jogos que o treinador Domi comandou a equipe do Flamengo. De fato, o jogo que esteve bem próximo a do que estava com o Jorge Jesus foi contra o Curitiba. Coincidentemente ou não, foi o jogo que o Domi conseguiu a vitória, conseguiu os 3 pontos em cima do Curitiba por 1-0. Alguns jogadores também nos treinamentos foram utilizados em certos momentos em funções diferentes das habituais. Aí eu posso citar o Pedro Rocha, em alguns momentos treinou na lateral direita, em alguns momentos como volante. E também tem um exemplo que é emblemático, digamos assim, quando ele botou o Rodrigo Caio na lateral direita contra o Atlético Goianiense. Ele e o Rodrigo Caio é o único que é unanimidade na zaga hoje do Flamengo. O Léo Pereira ainda não conseguiu fazer grandes atuações, o Gustavo Henrique também não. O Tuller voltou a ter chance depois de 6 meses sem entrar em campo. Ele voltou a ter chance agora contra o Botafogo, porque o Rodrigo Caio pediu para ser substituído, e o Domi até surpreendeu, botou o Tuller, não o Gustavo Henrique, e o Rodrigo Caio é o único que é unanimidade. Para ele fazer essa mudança, botar o Rodrigo Caio na lateral direita, ele teve que mexer em 3 posições. Não sei se os torcedores puderam perceber isso, mas ele botou um zagueiro na lateral direita, já é uma mudança, um zagueiro no lugar do outro, ou seja, já é uma outra mudança, e ele também mexeu na posição do Léo Pereira. O Léo Pereira estava jogando de um lado, acabou jogando de outro. E esse exemplo é emblemático para mostrar como alguns jogadores estavam treinando fora das posições habituais. Mas isso é página virada lá no Flamengo, são algumas informações de bastidores que eu obtive. Os jogadores já conversaram com o treinador, se colocaram à disposição do treinador para poder mostrar a ele que ele tem o respaldo do elenco, digamos assim. Só que, de fato, os resultados não estão vindo e isso está preocupando alguns jogadores. Alguns jogadores, inclusive, não gostaram da forma que o Domi expôs a parte física dos atletas. Alguns jogadores não gostaram, também membros da comissão permanente do Flamengo também não gostaram disso, porque, na visão de todos, internamente, a parte física está ok, os jogadores estão dentro do que é o ideal, digamos assim, das avaliações que são feitas diariamente lá no Ninho do Urubu, e por isso que muitos, não vou dizer muitos, mas alguns não gostaram da forma que o Domi expôs a parte física, entendeu? Isso. E quando você expõe assim, você não expõe só os jogadores, mas expõe também os profissionais que são responsáveis pela parte física dos atletas. Uma outra informação também que é sobre o Maurício Isla, muita gente está me perguntando se existe a chance do lateral direito, recém-contratado pelo Flamengo, estrear já no domingo contra o Santos. Tem que ir com calma. Existe a chance? Existe, embora ela seja remota. Primeiro passo primeiro tem que regularizar o jogador. Isso vai ser feito ao longo dessa semana. Na segunda-feira, amanhã, segunda-feira, o Flamengo já vai dar o primeiro passo para regularizar, vai dar entrada na documentação do jogador. Ele tendo o ok, tendo o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, aí já está liberado e aí depende da escalação do Domi, depende da liberação da parte física dele. É um jogador que, embora esteja bem fisicamente, ele chegou bem, vocês puderam ver também lá no meu Twitter, no @VNCasagrande, que eu trouxe aspas do fisioterapeuta do Flamengo, Fabiano Bastos, falando que ele chegou muito bem fisicamente, mas é um jogador que não entra em campo desde o dia 14 de março, ou seja, é muito tempo sem entrar em campo, por isso tem que ter calma com ele, mas existe a chance sim de ele estrear já no domingo contra o Santos. Outra informação também fora de campo, que são informações importantes inclusive, nesta segunda-feira o Flamengo terá reuniões para decidir se vão aceitar ou não as negociações com o Grupo City envolvendo o volante Vinícius Souza e o atacante Lincoln. O volante Vinícius Souza, para quem não sabe, o Grupo City quer efetuar a compra desse jogador. Seria uma negociação de forma definitiva. O Flamengo tem 70% dos direitos econômicos do jogador e deseja receber por esses 70% pelo menos 3 milhões de euros, que dá em torno de 20 milhões de reais. As negociações estão em andamento, o Grupo City já tinha feito uma proposta anteriormente por esse jogador, o Flamengo recusou lá em junho e agora o grupo voltou a intensificar o interesse no jogador e está bem próximo dessa contratação. O Lincoln também está na mira do Grupo City, só que não é de compra, não é um desejo de compra do Grupo City, é empréstimo de 1 ano com opção de compra. A proposta está na mesa do Flamengo e o Grupo City aguarda a resposta. Nesta segunda-feira,
a diretoria do Flamengo vai se reunir para debater sobre esses dois assuntos. Uma outra informação também é o Rodrigo Caio. Como eu disse, ele pediu para ser substituído após sentir dores musculares. Ele será reavaliado nesta segunda-feira. É uma preocupação, já que o Rodrigo Caio é o único jogador na zaga do Flamengo que hoje é unanimidade. Caso tenha lesão constatada, é uma preocupação para o treinador Domi. E aí terá uma briga para ver quem vai ser escalado. Ele tem 3 opções: Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Tuller. O Tuller, que entrou bem contra o Botafogo, mostrou aí que tem condições de brigar por uma vaga nessa zaga. E uma outra curiosidade, para finalizar o vídeo, é que nos últimos 8 jogos do Flamengo, o Flamengo só marcou mais de um gol em apenas uma partida. Para quem não lembra, eu vou relembrar vocês aqui os últimos 8 jogos do Flamengo. Flamengo e Fluminense 1-1, Fluminense e Flamengo 2-1, e esse foi o único jogo aí dos últimos 8 que o Flamengo conseguiu fazer mais de um gol. Fla-Flu de novo, 1-0. Depois Flamengo e Atlético Mineiro, derrota por 1-0. Atlético Goianiense e Flamengo, derrota por 3-0. Curitiba e Flamengo, uma vitória por 1-0. Flamengo e Grêmio, empate 1-1. E agora Flamengo e Botafogo, também empate 1-1. Então, essas são as informações do Flamengo, do Domi, e o Domi que vai iniciar a semana importantíssima à frente do Flamengo. Está sob pressão, tem um aproveitamento baixíssimo nos primeiros 5 jogos, mas terá semana livre aí para trabalhar e preparar a equipe da forma que ele deseja e da forma que ele tanto quer, porque nas coletivas, depois dos jogos, ele vive pedindo tempo. Agora o tempo está com ele, vamos ver se ele vai saber aproveitar da melhor maneira possível. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Não deixe de se inscrever, apertando o botão aqui embaixo, e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece por aqui. Valeu, galera. Um abraço.